Fala, turma! A vibe da aprovação agora é direitos humanos, focado na missão e rumo à sua aprovação. Chegue para a loja que hoje iremos tratar da evolução histórica dos direitos humanos. Um tema que com certeza vai estar na sua prova. Chegue para a loja, vamos para cima, para cá comigo. Direitos humanos. Conteúdo da aula de hoje, histórico dos direitos humanos, aula 1. Teremos duas aulas que trataremos do histórico dos direitos humanos, certo? Focado na sua aprovação. Mas antes disso, segue lá, Vibe Cursos, OFC, visita lá o nosso site também, vibecursos.com, muito material gratuito para a sua aprovação. Vamos lá, para cima. Começamos logo polemizando. Direitos humanos, não há uma doutrina uníssona com relação ao tema. Há várias divergências com relação a essa evolução histórica. Eu vou trazer aquilo que é mais comum, que é mais trabalhado, que vem caindo com mais frequências nas provas que as bancas têm utilizado corriqueiramente, certo? Começamos com o surgimento dos direitos humanos. Aí eu trago logo para o debate Grécia, democracia antiga, e Roma, república, certo? Quando eu falo de Grécia, lembre de democracia e lembre dos filósofos Aristóteles, Platão e Sócrates. Então não esquece, democracia, Grécia, filosofia. Quando eu falo de Roma, república, lembre do direito, berço do direito. República Romana, berço do direito. Aqui nós temos a escola dos juristas. Que teve como personagem maior Justiniano, tá ok? Então, a Grécia e Roma foram propulsoras das ideias de direitos humanos mais à frente aplicadas. Para isso, eu já trago no contexto de Grécia e Roma o chamado Código de Hammurabi, que circulou tanto na Grécia como na Roma, inspirado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, uma pessoa que furtasse um objeto e fosse identificado com a mesma mão que ele furtou, essa mesma mão aqui, ela seria o quê? Amputada. Ou seja, é a forma de você reprimir aquela conduta para servir de lição para os demais. É uma forma embrionária de garantir o direito humano. Tá ok? Então, o Código de Hammurabi, pela sua amplitude, foi a primeira norma a tentar tratar todos os homens que subordinava com um incipiente de igualdade, ou seja, buscava tratar todos com a igualdade simbólica naquela época. No decorrer da Idade Média, outros movimentos geraram normas que capitalizaram os direitos humanos de forma mais emergente, mais efetiva. Seguindo, eu trago para os senhores agora, na evolução histórica, na Baixa Idade Média e na Alta Idade Média, a defesa dos direitos individuais estavam relacionados diretamente a reduzir, a controlar esse arbítrio que se tinha dos governantes. Os governantes agiam de forma arbitrária, ou seja, faziam o que queriam, não tinham limites. Por conta disso, estabelecer limites aos governantes era um sinônimo daquela época de garantir os direitos humanos. Em 1215, a Magna Carta da Inglaterra, de João Sem Terra, contra justamente essa forma arbitrária que o governante, que João Sem Terra agia, se rebelaram à burguesia, uma cobrança exagerada de impostos contra esse governante. Aí se fomentou a Magna Carta
da Inglaterra, impondo-se limites ao poder estatal, ao poder do governante. Ou seja, visando garantir o quê? Os direitos individuais tinham naquela época caráter de privilégio, só para alguns. E a intenção da Magna Carta era ampliar esses direitos, tanto que ela trouxe o devido processo legal, como também, pela primeira vez, o debate acerca do HC, ou seja, do habeas corpus. Habeas corpus e devido processo legal. A nota que vale nota não cai, despenca literalmente, pessoal. Literalmente. Seguindo, temos aqui ainda acerca da Magna Carta alguns pontos que eu quero destacar para os senhores. Magna Carta 1215. A afirmação da lei, direito costumeiro, por isso ele reforça os laços sociais. Lembrem, Magna Carta da Inglaterra. A Inglaterra, ela recorre muito ao direito costumeiro, ao direito ainda não escrito. Claro que nós temos uma Constituição escrita e nós temos a Constituição não escrita. Não escrita não quer dizer que não tem nada escrito. É que as suas leis são esparsas. Nós não estão codificadas em um único documento, como está a Constituição brasileira. Então, ela desestabilizou a sociedade, porque ela trouxe um novo cenário, reafirmada, tornando-se um direito permanente, e algumas disposições do texto original integram a legislação inglesa até os dias atuais. Reconhece as liberdades eclesiásticas, desobrigando a confirmação régia de atos eclesiásticos, o que pavimenta a futura separação que existiu entre a Igreja e o Estado. Lembrando que aqui no Brasil perdurou até a primeira Constituição, de 1824, através do regime do padroado, em que a Igreja Católica era a religião, o catolicismo era a religião oficial do país. Regulava o exercício de poder e a cobrança de impostos, que até então era arbitrária, não tinha limites, e separava a pessoa do monarca da jurisdição e da lei, esferas distintas, certo? Para restringir o poder do monarca, de modo que os homens passam a ser julgados por seus pares, de acordo com a lei instituída por eles, e não mais pela dita vontade do rei de forma arbitrária. Tá ok? Seguindo, nós temos aqui a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um notável movimento de ruptura. Naquela época, lembra, o catolicismo, a Igreja Católica, tudo herdado lá com os jesuítas, é que prevaleciam. Então, na garantia efetiva dos direitos dos homens, surgiu o que aí? Surgiu os direitos e liberdades individuais. Não é isso? Inclusive, a liberdade de crença, de manifestação, com a Reforma Protestante. O surgimento de um Estado laico, não é isso? Não aquele Estado que seguia o padrão dos jesuítas, o catolicismo, na busca da razão como fundamento da lei, e não mais apenas a religião. O iluminismo influenciou também bastante os direitos humanos, a partir do momento que o iluminismo foi um movimento intelectual europeu, surgido na França, que tinha como principal característica defender o uso da razão sobre o da fé. Então, rompendo com isso, juntamente com a Reforma Protestante, buscava prevalecer a razão em detrimento, suplantando os ideais da fé, da religião, do antigo direito natural, onde que o imperador, de que o monarca, tinha o poder que era herdado pelas leis divinas, pelo Supremo. Então, rompendo com isso, e acabou-se garantindo o direito com base na razão. Tivemos algumas características aqui: valorização da razão, né? Isso é uma ruptura naquela época com outros ideais da Igreja Católica,
era totalmente contra o absolutismo e suas características ultrapassadas, isso vem romper com os ideais absolutistas, e defendiam a liberdade na política, na economia, e que a escolha religiosa fosse também uma liberdade, a liberdade de crença. Não é isso? Então, um resumo aí, nós tivemos vários autores e pensadores, como John Locke, nós tivemos aqui Montesquieu, que definiu a tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, Rousseau, não é isso? Então, uma ruptura de um Estado, né, aquele Estado da natureza, para um Estado agora de direito. Tá ok? Seguindo, tivemos aqui a formulação das primeiras declarações de direitos, ou seja, o direito positivado emergente, o Habeas Corpus Act, em 1679. Tivemos a Bill of Rights, de 1689. Vamos trabalhar ela aqui, porque é um importante documento de direitos humanos. Nos Estados Unidos, aí tivemos também a Declaração de Virgínia, de 1776. E na França, não é isso? A Declaração de Virgínia, 76 dos Estados Unidos. E na França, a Declaração dos Homens e do Cidadão, de 1789. Ou seja, Revolução Francesa inspirou essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França. Todas inspiradas no direito natural. Seguindo aqui, o Bill of Rights, inglesa, 1689. O que ela traz de importante, professor Edson, para os direitos humanos? Os direitos consagrados. O fortalecimento do princípio da legalidade, ou seja, a partir de então, a legalidade era o pilar para a garantia dos direitos humanos. Tivemos aí também a assegura de forma inédita o direito à petição, o direito de reivindicar os seus direitos, que é o direito fundamental. Tivemos também aí a garantia da liberdade de eleição e a imunidade dos membros do parlamento, para garantir um posicionamento ideal, ou seja, aquele posicionamento desprendido de qualquer forma de imposição do monarca. A Revolução Inglesa, por meio da Revolução Gloriosa de 1688, estava totalmente relacionada, uma relação intrínseca com a Bill of Rights. E tivemos aqui também a reafirmação dos direitos fundamentais e a proibição das penas cruéis e inusitadas. Ou seja, a pena ela pode existir? Pode, mas ela deve decorrer da lei. Não pode ser algo inusitado, algo não previsto, sem obediência do devido processo legal que foi implantado lá, que foi trazido, que foi defendido pela Magna Carta da Inglaterra em 1215. E criou a separação de poderes de Montesquieu, ou seja, ela trouxe a Bill of Rights, essa tripartição de poderes que traziam o executivo, legislativo e judiciário como pilares para a garantia dos direitos humanos. E aí, pessoal, gostou do nosso conteúdo? Vá para a nossa plataforma e confira nossos cursos.